Quando se fala em Adolf Hitler, quase sempre se pensa nele como o maior inimigo dos comunistas ou como símbolo do autoritarismo de direita. Mas o historiador alemão Rainer Zitelmann, em seu livro Provocador Hitler, anticapitalista e revolucionário, mostra que a realidade era muito mais complexa e, de certa forma, ainda mais sombria. Em vez de um defensor da ordem burguesa, Hitler era um revolucionário nacionalista que desprezava a burguesia, odiava o capitalismo liberal e sonhava com uma nova ordem totalitária que destruísse não apenas a esquerda marxista, mas também os valores e o poder da elite tradicional. Zitelmann apresenta um retrato de Hitler como alguém que se via como um socialista não marxista, adepto de um socialismo nacional baseado na pureza racial, no autoritarismo e na mobilização total da sociedade. Desde os primeiros momentos de sua vida política, logo após a Primeira Guerra Mundial, Hitler passou a culpar a elite burguesa pelo fracasso da Alemanha. Em seus discursos inflamados nos bares de Munique, ainda no início dos anos 1920, ele atacava os grandes banqueiros, os industriais que em sua visão haviam traído o país para proteger seus lucros, e a moral decadente da classe média alta, que ele via como fraca, egoísta e incapaz de lutar pela pátria. Esse ódio à burguesia não era só retórico. Em conversas privadas, registradas em diários de aliados como Goebbels ou Speer, os nazistas falavam com desprezo dos burgueses. Essa hostilidade encontrou expressão no programa de 25 pontos do Partido Nazista, lançado em 1920, quando o partido ainda era pequeno e radical. Ali, Hitler e seus companheiros exigiam medidas claramente anticapitalistas: abolição da renda sem trabalho, confisco dos lucros de guerra, nacionalização de grandes empresas e participação dos trabalhadores nos lucros. O programa também previa expansão da previdência social e proteção da pequena burguesia contra os grandes conglomerados capitalistas. Embora na prática, depois de 1933, muitas dessas promessas tenham sido abandonadas ou esvaziadas, Zitelmann mostra que a base ideológica do nazismo carregava forte conteúdo antiburguês, voltado contra a ordem liberal e seus valores individualistas. Zitelmann argumenta que Hitler se considerava um socialista não marxista, pois detestava o igualitarismo do marxismo, seu internacionalismo proletário e a ideia de luta de classes. Em vez disso, Hitler propunha um socialismo nacional, voltado para a união da raça germânica sob o Estado totalitário. Para ele, a Alemanha só se tornaria forte se eliminasse tanto o marxismo quanto o liberalismo burguês que, em suas palavras, eram duas faces do mesmo mal, a desunião do povo alemão. Em diversas declarações nos bastidores, Hitler deixou claro que não via a burguesia como parceira confiável, mas apenas como instrumento temporário. Um trecho registrado e citado por Zitelmann mostra um discurso em comemoração à proclamação do programa do partido. Hitler afirma novamente, em 24 de fevereiro de 1941, que sua ideia de fusão entre socialismo e nacionalismo surgiu, em última análise, do reconhecimento de que nenhuma classe conseguiu derrotar a outra. Segundo Hitler, o ideal burguês era, abre aspas, limitado socialmente, enquanto o marxista era ilimitado internacionalmente. No fundo, porém, ambos os movimentos já haviam se tornado estéreis. Na época em que aparecia aqui pela primeira vez, nenhum indivíduo razoável poderia esperar que um lado obtivesse uma vitória clara. E isso era o decisivo. Se a nação não deveria se desintegrar definitivamente, então uma das partes teria que emergir como vencedora absoluta desse conflito inevitável. Mas isso já era impossível naquela época, pois os movimentos começaram a se dissolver e fragmentar por si mesmos. Fecha aspas. O historiador também destaca que Hitler não admirava a União Soviética pelo marxismo, mas sim pelo modo como Stalin conseguiu centralizar o poder, mobilizar as massas e eliminar adversários. Em alguns momentos, Hitler expressou que a eficiência revolucionária soviética era digna de respeito estratégico, embora considerasse o comunismo uma doutrina judaica e destrutiva. Para ele, o erro dos bolcheviques era priorizar a luta de classes em vez da unidade racial. Mas a tática de dominação total, o uso da propaganda e a mobilização da sociedade serviram de inspiração para o modelo nazista. Ao chegar ao poder em 1933, Hitler precisou do apoio de grandes indústrias e conservadores para se tornar chanceler. Por isso, tolerou temporariamente a burguesia e os velhos aristocratas. Mas, em 1934, durante a Noite das Facas Longas,
Deixou claro que ninguém estava acima de seu poder, purgou brutalmente a SA, matou opositores dentro do partido e executou conservadores como o ex-chanceler Kurt von Schleicher, que representava a velha ordem burguesa. Essa noite foi o primeiro grande sinal de que Hitler não hesitaria em eliminar também setores conservadores quando se tornassem inconvenientes. A relação entre Hitler e a burguesia deteriorou-se ainda mais com o tempo. Segundo Zitelmann, houve várias conspirações de setores da elite conservadora e empresarial para derrubá-lo, principalmente após 1938, quando a agressividade do regime começou a assustar os generais e industriais. O caso mais emblemático foi o complô de 20 de julho de 1944, quando aristocratas, oficiais e empresários, liderados por Klaus von Stauffenberg, tentaram assassinar Hitler com uma bomba. Para Hitler, isso confirmou sua visão de que a burguesia e os conservadores eram covardes, traidores e inúteis como aliados de longo prazo. Após sobreviver ao atentado, Hitler ficou furioso e se arrependeu amargamente de não ter tratado a burguesia com a mesma violência que usou contra os comunistas. Segundo Zitelmann, ele teria dito que foi tolerante demais com os conservadores e deveria tê-los esmagado desde o início, como fizera com a esquerda. O resultado desse arrependimento foi uma onda de execuções. Milhares de militares, aristocratas e civis ligados à conspiração foram mortos ou presos, muitos deles pertencentes à velha elite burguesa que Hitler sempre desprezara. Para Zitelmann, esse episódio final demonstra como Hitler nunca foi um aliado ideológico da burguesia, apenas a usou como meio para chegar ao poder. Seu objetivo não era preservar a ordem tradicional, mas destruí-la para erguer uma nova ordem totalitária, autoritária e racial. O capitalismo privado só era tolerado se servisse à guerra e aos interesses do Estado nazista. Do contrário, empresários podiam ser destituídos, expropriados ou eliminados. Zitelmann conclui que a imagem de Hitler como reacionário conservador não faz justiça à realidade de sua ideologia. Ele foi, antes de tudo, um revolucionário nacional, que sonhava em transformar completamente a Alemanha, subordinando todos inclusive os capitalistas a um ideal coletivo baseado em pureza racial, disciplina militar e obediência absoluta ao líder. Seu anticapitalismo não era socialista no sentido marxista, mas moral e político, pois condenava a busca individual por lucro como contrária ao espírito guerreiro que ele acreditava ser necessário para a sobrevivência e grandeza da Alemanha. Essa leitura do nazismo como movimento revolucionário e antiburguês ajuda a entender por que Hitler sempre desprezou a elite tradicional, mesmo quando precisava dela. Ele via a burguesia como corrupta, covarde e incapaz de construir o futuro que imaginava. Essa dimensão do anticapitalismo moral e do socialismo racial é essencial para compreender a brutalidade do regime nazista e como ele destruiu não só a esquerda, mas também a velha ordem conservadora. Outro fator era que Hitler não tinha discursos apenas em público, algo visto como estratégia para angariar apoio da burguesia. E atrair eleitores alemães socialistas, ele nos bastidores tinha críticas e discursos fortes contra a burguesia. Demonstrando que ele desprezava realmente a burguesia, já que sem estar em público ele mostraria o que realmente pensava. Desde os primeiros anos, Hitler nutria um ódio profundo e sincero contra a burguesia tradicional. Ele não apenas criticava os capitalistas em público, mas também falava nos bastidores com um tom ainda mais duro e revelador. Em conversas privadas registradas por aliados como Otto Wagener, Albert Speer e Joseph Goebbels, muitos nazistas denunciavam a elite econômica com palavras que nunca ecoaram em seus discursos oficiais. Em outro momento, segundo relatos do diário de Albert Speer, esses chamados industriais só pensam em seus dividendos. Se dependesse deles, venderiam o Reich por um punhado de marcos. Albert Speer, registro de conversa privada. Hitler acreditava que a burguesia era composta por homens covardes, preocupados apenas em proteger seus bens e privilégios, incapazes de compreender ou liderar uma verdadeira revolução nacional. Joseph Goebbels, seu ministro da propaganda, também registrou em seu diário uma fala que deixa claro esse desprezo dos nazistas pela burguesia. O burguês é covarde. Ele não luta, não arrisca, apenas calcula. Por isso, foi fácil para o marxismo crescer. Diário de Joseph Goebbels, 1932. Essa afirmação revela que outros membros viam a burguesia como um inimigo não só do nacionalsocialismo, mas da própria ideia de luta e sacrifício pelo país.
Para eles, a passividade e o individualismo burguês tinham facilitado o avanço do comunismo. Em outra conversa registrada no Hitler's Table Talk, compilada por Martin Bormann, Hitler foi explícito ao comparar sua repressão aos comunistas com o que deveria ter feito contra a burguesia. Fui tolerante demais com os conservadores burgueses. Deveria tê-los esmagado com a mesma dureza com que esmaguei os comunistas. Hitler, segundo registros do Table Talk. Esse arrependimento só ficou mais claro após a tentativa de assassinato de 1944, quando a elite tradicional tentou derrubá-lo. O ressentimento de Hitler explodiu em palavras e ações violentas contra antigos aliados. O livro relata com diversas fontes, falas dos bastidores de Hitler contra a burguesia, seja no final do regime nazista contra a elite econômica e militar que, na visão de Hitler, o traiu. Essas declarações, todas preservadas por testemunhas diretas e confiáveis, revelam um lado oculto do Führer, o de um homem que, mesmo tendo chegado ao poder apoiado por setores burgueses e conservadores, nunca confiou verdadeiramente nessa classe. Ele a usou como trampolim, mas desprezava sua mentalidade, seu individualismo e sua moral materialista. Assim, o livro de Rainer Zitelmann nos mostra que o anticapitalismo de Hitler não foi um simples discurso de fachada. Era uma convicção real, fundamentada em um ódio moral, racial e político à burguesia, que via como inimiga interna da Revolução Nacional Socialista. A partir das análises de Zitelmann, vemos que Hitler odiava tanto os marxistas quanto os capitalistas liberais, pois ambos, na sua visão, fragmentavam a nação, o marxismo pregando a luta de classes, e o liberalismo estimulando o individualismo. Seu objetivo era fundir todos em uma massa homogênea, obediente e racialmente pura, comandada por um Estado totalitário. Assim, ele poderia mobilizar toda a sociedade para a guerra e a expansão imperial, sem a interferência de classes, partidos ou interesses privados que desviassem do projeto nazista. Essa visão distorcida e monstruosa de socialismo nacional que Hitler chamava de o socialismo verdadeiro rejeitava a igualdade, mas também condenava a liberdade econômica e a democracia liberal. Seu plano era, portanto, a destruição do velho mundo burguês e comunista, para erguer uma nova ordem fundada no racismo, no militarismo e na adoração ao Führer. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!